E agora, vamos ver a outra categoria econômica. Estão lembrados, não é? Artigo 11 da Lei 4320/64. A receita, ela tem duas categorias econômicas, corrente e capital. Já falei sobre a categoria econômica corrente. E agora virá a categoria econômica de capital. Receita de capital, na tela. Próxima categoria econômica. São os ingressos de recursos financeiros oriundos de atividades operacionais ou não operacionais, para aplicação em despesas operacionais, correntes ou de capital, visando ao alcance dos objetivos traçados nos programas e ações de governo. São denominados receita de capital porque são derivados da obtenção de recursos mediante a constituição de dívidas, a amortização de empréstimos e financiamentos ou alienação de componentes do ativo permanente, constituindo-se em meios para atingir a finalidade fundamental do órgão ou entidade, ou mesmo atividades não operacionais, visando ao estímulo às atividades operacionais do ente. A fundamentação legal para todo esse texto encontra-se onde? No parágrafo 2º do artigo 11. Lembrando que a categoria econômica é a de capital. E detalhando essa categoria econômica, vem as origens. O parágrafo 2º trouxe as origens que estão associadas, deverão estar associadas à categoria econômica de capital. Então, você já decorou todas as origens da receita corrente. E agora vamos decorar todas as origens da receita de capital. Telinha. Artigo 11, parágrafo 2º. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Para que você possa memorizar, decorar mesmo melhor, eu fiz o seguinte. A categoria econômica é a de capital. A primeira origem, operações de crédito. Essa operação de crédito pode ser interna ou externa, hein? Outro detalhe, outra observação. Os empréstimos compulsórios são classificados como operações de crédito, portanto, são receitas de capital. Então, os empréstimos compulsórios são classificados como operações de crédito, portanto, são receitas de capital. Outra origem, alienação de bens. Cuidado novamente. Alienação de bens apreendidos, outras receitas correntes. Alienação de bens pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel, receita de capital. Então, quando o Estado com a letra E maiúscula, né, para representar toda a administração, quando o Estado vende o seu patrimônio, aquele que é o patrimônio dele, o produto dessa venda deverá ser contabilizado como receita de capital. Não confundam, friso novamente, a alienação de bens apreendidos, que deverão ser classificados como outras receitas correntes. Tem mais? Claro que sim, na tela. Mais uma origem, amortização de empréstimos concedidos. Gente, vamos supor que um Estado, ele emprestou 100. E na hora de cobrar, ele cobrou o principal, que é a amortização. A amortização do empréstimo concedido, 100. Esse principal, vamos classificar como receita de capital, que é justamente isso aqui. Mas ele cobrou também juros. Esses juros sobre o empréstimo concedido que ele está recebendo, digamos, 10, ele vai classificar, olha só, como receita corrente de serviços. Então, cuidado, hein? Cuidado, pois as bancas podem separar o valor recebido, que é o principal, pelo empréstimo concedido. A amortização de empréstimo concedido é uma receita de capital. Mas os juros cobrados pelo empréstimo concedido é como se o Estado tivesse realizado o serviço e está recebendo algo a mais por isso, além do principal. Aí você vai contabilizar
como receitas correntes de serviço. Mais uma origem, transferência de capital. Aquela mesma lógica que eu utilizei para transferência corrente. Uma entidade recebeu de outra e só poderá utilizar em despesas de capital. Então, para quem recebe, receita por transferência corrente. Para quem concede, de capital, né? Para quem concede, despesa por transferência de capital. Então, quando uma entidade receber uma transferência corrente, só poderá aplicar em despesas correntes. Agora, quando essa entidade receber uma transferência de capital, só poderá aplicar em despesas de capital. E a vala comum, ela também tem outras receitas de capital. E eu destaco, registram-se nesta origem receitas cuja característica não permita o enquadramento nas demais classificações da receita de capital, como resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, integralização do capital social, entre outras. Mas, Wilson, eu observei lá no finalzinho do parágrafo 11 que a legislação também incluiu como receita de capital o superávit do orçamento corrente. Eu observei lá no parágrafo 2º, está lá no finalzinho. Então, quer dizer que o superávit do orçamento corrente é uma receita de capital? É. O superávit do orçamento corrente realmente aparece no finalzinho do parágrafo 2º do artigo 11, como receita de capital. Mas qual é a lógica? Por que o superávit do orçamento corrente é receita de capital? Antes de mostrar essa lógica, ainda quero destacar o parágrafo 3º desse mesmo artigo, que trouxe outra informação. Vamos ver. Superávit do orçamento corrente. Artigo 11, parágrafo 3º. O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o anexo 1, não constituirá item da receita orçamentária. Opa, outra informação. Não constituirá item da receita orçamentária. Então, gente, o que é que temos aí? O superávit do orçamento corrente é uma receita de capital, mas não constitui item da receita orçamentária. Wilson, não entendi. Repete. O superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. Vou explicar. E não constitui item da receita orçamentária. Será outra explicação. Começa agora. Aqui temos uma lei orçamentária. De um lado, eu coloquei a categoria econômica corrente, tanto para receita quanto para despesa. Receita corrente e receita de capital. Despesa corrente e despesa de capital. Vamos analisar essa lei orçamentária anual. E eu quero que vocês analisem comigo, começando pela categoria econômica corrente, tanto para receita quanto para despesa. A previsão de se arrecadar receita corrente nessa lei orçamentária aí, que está aparecendo na sua tela, é de 10 mil. E a despesa corrente fixada foi de apenas 8 mil. Ora, eu estou prevendo arrecadar 10, mas só vou gastar 8. Essa diferença positiva para a receita chamaremos de superávit corrente. Por que superávit? Porque a receita está superando a despesa. Por que corrente? Porque isso aconteceu na categoria econômica corrente. Agora, analisem essa mesma lei orçamentária pela categoria econômica de capital. E aí, temos superávit? Não, não temos superávit. Pelo contrário, temos aí um déficit de capital. A receita de capital prevista menor que a despesa de capital fixada. Mas, gente, se você pegar o total da receita e o total da despesa, verá que há uma igualdade.
Mas, Wilson, como uma igualdade? Você acabou de demonstrar um superávit e um déficit. Exatamente isso que vai provocar a igualdade, porque um estará anulando o outro. Eu tenho um superávit corrente e tenho um déficit capital. Então, a LOA ela está nesse equilíbrio, nessa igualdade. Mas por que agora essa igualdade acontece e por que temos a primeira perninha daquela observação? O superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. Gente, o superávit do orçamento corrente, ele estará sendo utilizado para cobrir o déficit capital. Então, o que sobrou na categoria econômica corrente foi destinado ao que faltou na categoria econômica de capital. É por isso que o superávit do orçamento corrente é receita de capital, porque financia o déficit de capital. Entenderam a lógica? Então, temos a primeira explicação, né? Superávit do orçamento corrente é receita de capital. Mas o parágrafo 3º diz, não constitui item da receita orçamentária. Por quê? O superávit do orçamento corrente não constitui item da receita orçamentária. Vamos aprender na tela? Agora, vamos analisar apenas a receita. Isso aqui que eu estou marcando, vamos marcar aqui, é um item da receita orçamentária. Isso aqui é outro item da receita orçamentária. Gente, se eu considerar o superávit do orçamento corrente como mais um item, eu vou colocar ele aqui. E vou contar 2 vezes o mesmo valor, porque na realidade o superávit do orçamento corrente já está aqui dentro. É a diferença desse menos esse. Então, não posso considerar o superávit do orçamento corrente como mais um item da receita orçamentária. E aí vamos concluir. O superávit do orçamento corrente é receita de capital, mas não constitui item da receita orçamentária. Se você encontrar a banca afirmando assim, o superávit do orçamento corrente é uma receita extra-orçamentária de capital. Está valendo. A lógica qual é? Ora, se o superávit do orçamento corrente é uma receita de capital, mas não constitui item da receita orçamentária, é porque é uma receita extra-orçamentária de capital. É um considerando do direito financeiro que as bancas costumam utilizar e a questão estará perfeita, estará correta. Então, acabamos de aprender o quê? As 2 categorias econômicas, e eu aproveitei e já detalhei em suas respectivas origens e espécies. Até o nível espécie, até o 3º nível, até o 3º dígito, as bancas costumam cobrar. Mas eu vou aproveitar também ainda, já que eu estou falando de categorias econômicas, e vou aqui abordar um tema que surgiu faz um tempinho, com a portaria interministerial 338/2006, criando uma nova concepção. Vejam qual é. Portaria interministerial 338/2006. Ela criou a chamada receita corrente intra-orçamentária e a receita de capital intra-orçamentária. Mas por que isso? Gente, a lógica, para que vocês entendam. Vamos supor que eu vou colocar aqui a mão no meu bolso direito. Coloquei a mão no bolso direito. Tirei R$1.000. É suposição, hein? Mera suposição, infelizmente. Mas tirei R$1.000 aqui do meu bolso direito. Coloquei no bolso esquerdo. Eu comecei essa operação com R$1.000 no bolso direito e terminei com R$1.000 no bolso esquerdo. A minha calça tinha R$1.000 num bolso e agora tem R$1.000 no outro bolso. A minha disponibilidade inicial era de R$1.000 e a minha disponibilidade final continua sendo de R$1.000. Então, houve apenas uma transferência de bolso para bolso. Mas, Wilson, o que isso tem a ver com a classificação intra-orçamentária? Tem tudo a ver. É que existiam transferências que estavam acontecendo entre órgãos que pertenciam ao mesmo orçamento, dentro da mesma esfera. É como se o orçamento fosse a calça. Um órgão, um bolso. Outro órgão, outro bolso.
e eles realizavam transações. Só saía de um bolso para outro bolso, não aumentando a disponibilidade de caixa. Aí veio a legislação, essa portaria interministerial 338 de 2006, e criou a chamada classificação intraorçamentária. Ela veio para evidenciar exatamente a transação que estava acontecendo entre órgãos que pertencem ao mesmo orçamento, pode ser fiscal ou seguridade social, e dentro da mesma esfera. Para melhorar a explicação, tem uma figurinha na tela. Olha só. Receita intraorçamentária pode ser corrente, pode ser de capital. Quando essa transação ocorrer entre órgãos que pertencem ou ao orçamento fiscal ou ao orçamento da Seguridade Social e dentro da mesma esfera, hein? Tem que ser fiscal federal para fiscal federal, ou fiscal federal para a Seguridade Social Federal, ou Seguridade Social Federal para a Seguridade Social Federal. Se for entre esferas diferentes, não será intraorçamentária, será interorçamentária, será uma transferência. Então, primeiro, essa classificação intraorçamentária, ela foi criada para evidenciar a movimentação que estava ocorrendo entre órgãos que pertencem ao mesmo orçamento dentro da mesma esfera, sendo o orçamento o fiscal ou da Seguridade Social. Para materializar tudo isso, farei essa observação aqui. Receitas de operações intraorçamentárias. Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública, integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Detalhe, do mesmo ente federativo. Se a banca mudar isso entre entes diferentes, está errada a questão. É do mesmo ente federativo, na mesma esfera. Não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas remanejamento de receitas entre seus órgãos. Então, gente, o exemplo que eu dei da minha calça, comecei com R$ 1.000 no bolso direito, terminei com R$ 1.000 no bolso esquerdo. Ganhei alguma coisa nova? Não. Comecei com 1.000, terminei com 1.000. Então, essa classificação, ela vai evidenciar apenas o remanejamento que ocorria entre esses órgãos, do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, dentro da mesma esfera. Voltem. Continuou. As receitas intraorçamentárias são contrapartida de despesas classificadas na modalidade de aplicação 91, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Ainda vamos aprender, hein? Que, devidamente identificadas, evitam a dupla contagem na consolidação das contas governamentais. Outra observação importantíssima para essa classificação intraorçamentária: evitam a dupla contagem na consolidação das contas governamentais. E vale a pena aqui, gente, reforçar, ela tem que acontecer dentro do mesmo ente federativo. Não pode ocorrer entre esferas diferentes. Essa classificação intraorçamentária, ela não representa uma nova categoria econômica não, hein? Só temos duas categorias econômicas, corrente e capital. A intraorçamentária corrente e a intraorçamentária de capital é um desdobramento das categorias econômicas que já existiam. Coloque isso na cabeça e eu concluo assim. Assim, a portaria interministerial STN/SOF, número 338, de 26 de abril de 2006, que alterou a portaria interministerial STN/SOF, número 163, de 2001, incluiu as receitas correntes intraorçamentárias e receitas de capital intraorçamentárias, representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8, em suas categorias econômicas. Essas classificações não constituem, olha o que eu falei, novas categorias econômicas de receita, mas apenas especificações da categoria econômica, receitas correntes e receitas de
capital. Gente, lembrando que a estrutura que eu estou montando aqui com vocês é essa, ó. COERAS. Primeiro dígito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Esse primeiro dígito aqui evidenciará a categoria econômica, que pode ser 1, pode ser 7, pode ser 2, pode ser 8. Se for 1 e 7, está ligada à corrente. Se for 2 e 8, estará ligada à capital. Assim, dessa forma, os códigos a serem utilizados seriam: começou com o dígito 1, receitas correntes. Começou com o dígito 7, receitas correntes intra-orçamentárias. Começou com o dígito 2, receitas de capital. Começou com o dígito 8, receitas de capital intra-orçamentárias. Ok? Então, muito cuidado com esse detalhamento que pode acontecer das categorias econômicas, com as receitas intra-orçamentárias. Então, o código qual é? COERAS. Eu já detalhei a categoria econômica e, por tabela também, a origem e a espécie. Mas, montando a estrutura, eu vou voltar para a origem. Vamos lá? Depois da categoria econômica, vem o segundo nível, que é o segundo dígito, que representa a origem. A origem detalha a categoria econômica. Como eu falei para vocês, a origem é o detalhamento das categorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital, com vistas a identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que ingressam no orçamento público. Aí já estou pensando numa questão onde a banca cobre assim. A banca, qual é o nível que tem como objetivo identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que ingressam no orçamento público. Aí você vai marcar a alternativa que vem apresentar a origem. Esse texto, Wilson, é de onde? É do Manual Técnico Orçamentário de 2016. Continuou? Os códigos da origem para as receitas correntes e de capital, de acordo com a Lei número 4320 de 64, são, olha só, gente, o que eu falei para vocês aqui em cima. 1 é receita corrente. 7, corrente intra-orçamentária. 2, receitas de capital. 8, receitas de capital intra-orçamentárias. Aqui é o primeiro nível, que é o primeiro dígito. Como origens das receitas correntes. Quais são? Tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Do outro lado, seria o segundo dígito para as receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Para montar o código, olha só, temos o primeiro dígito aqui, receitas correntes. Aí eu quero montar agora, com o segundo dígito, uma receita corrente tributária. Aí eu pego, ó, 1.1. Aí ficaria assim, 1.1. Mas agora eu quero receita corrente de serviços, 1.6. Aí o código, 1.6. Se for na categoria econômica de capital, começa com 2, receitas de capital. Eu quero evidenciar, quero codificar uma receita de capital, alienação de bens, 2.2, ó. 2 capital, 2 alienação de bens. Outras receitas de capital, 2.5, 2 porque é capital, 5 porque é a origem, outras receitas de capital. E assim vamos montando o código. Detalhando a origem, vem o quê? Vem a espécie, não é? Então, a categoria econômica é detalhada pela origem, a origem é detalhada pela espécie, que é o terceiro dígito, que é o terceiro nível. É o nível de classificação vinculado à origem que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas. Aí lá vem a banca perguntando, qual é o nível
que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas. Aí você, espécie. Por exemplo, dentro da origem receita tributária, identifica-se as espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria, como eu já passei para vocês. Mas esse material, gente, que eu utilizo, não é um material apenas para expor a aula, não. Eu, ao montar esse material, que dá um trabalhão, ao montar esse material, eu procurei também deixar uma informação para que você possa estudar. Isso porque daqui a pouquinho sai meu livro, hein? Pela editora Armador, Direito Financeiro, Orçamento Público Descomplicado. E daqui a pouquinho sai. Tá no forno, tá no forno. Mas esse material vai lhe ajudar bastante na hora do estudo. E as bancas adoram cobrar até o 3º nível. Por conta disso, eu trouxe vários exemplos na tela. Olha só. Aí temos receitas correntes. Aí você tem a receita corrente tributária. Impostos, né? Vários impostos aqui, ó. Mais impostos. Depois vem contribuições, né? Impostos, olha. Taxas. E, por fim, contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria. E aí você pode analisar essas contribuições. Analisar essas origens e espécies. Aqui eu deixei para que você possa estudar. A outra origem, vamos apagar ali, contribuições de melhoria. A outra origem, receita de contribuições aqui, ó. Contribuições sociais, contribuições econômicas. Aqui vem receita patrimonial, mais uma origem, detalhando através de suas espécies, receitas imobiliárias, receitas de valores mobiliários, receita de concessões e permissões, compensações financeiras, receita decorrente do direito de exploração de bens públicos em área de domínio público, receita de cessão de direitos, outras receitas patrimoniais. Mais uma origem, receita agropecuária, receita da produção vegetal, receita da produção animal e derivados, outras receitas agropecuárias. Agora, receita industrial, receita da indústria extrativa mineral, receita da indústria de transformação, da indústria de construção. Agora, receita de serviços, transferências correntes e, por fim, outras receitas correntes. Várias transferências aí, ó, para que você possa ler bastante, porque a banca pode cobrar, isso na prova. Várias transferências e, fechando, outras receitas correntes. Multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da dívida ativa, receitas decorrentes de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS, receitas decorrentes de compensações ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e receitas diversas. A outra categoria econômica, começou com 2, ó, receita de capital, aí vem a sua origem, operações de crédito, internas, externas. Mais uma origem, alienação de bens, móveis, imóveis. Outra origem, amortização de empréstimos. Outras, amortizações de empréstimos, amortizações de financiamentos. E transferência de capital. Mais uma origem, transferência de capital. Aí vem várias transferências para que você possa ler. E no final, outras receitas de capital. E finalizando aqui a nossa tabelinha, como dito anteriormente, 7, receita corrente intra-orçamentária. Começou com 8, receitas de capital intra-orçamentária. Então já vimos a categoria econômica, a origem e a espécie. Na sequência do código, COERAS, virá o quê? C, categoria econômica, O, origem, E, espécie, R, rubrica. Quando eu voltar, veremos a rubrica. Até já.